Leitura diária. 1 Samuel, capítulo 5. A arca em Asdod e Ecrom. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca de Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagon. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Amém? Para refletir. Os filisteus levaram a arca do Senhor direto para o templo de sua principal divindade. Chegando pela manhã naquele lugar, os moradores viram o primeiro aviso de Deus. A imagem de Dagon estava caída, prostrada, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Ignorando o que viram, voltaram a colocar a estátua no lugar. Na manhã seguinte, a estátua de Dagon estava novamente prostrada diante da arca, desta vez, porém, sem a cabeça e sem os braços, restando dela apenas o tronco. Ao invés de reconhecerem ser um ato divino, tornaram aquele episódio uma superstição, de modo que os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod. 2 avisos foram dados, e os 2 foram ignorados. Então a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou, e os feriu de tumores. Levaram, pois, a arca do Senhor a Gate, e depois, de cidade em cidade, em Gate, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror. Em
Ecrom, exclamaram: transportaram até a nós a arca do Deus de Israel para nos matarem. De cidade em cidade Deus mostrava o seu poder e se deu a conhecer àquela gente por conta própria, já que Israel havia falhado com seu representante na terra, de forma que, reunindo-se todos os príncipes dos filisteus, chegaram à conclusão de que deveriam devolver a arca do Senhor ao seu lugar de origem, pois grande castigo lhes sobreveio, e o clamor da cidade subiu até o céu. As demais nações deveriam conhecer ao Senhor pelo testemunho de Israel, mas os filhos de Israel deixaram contaminar-se com os costumes pagãos, dando as costas à vontade de Deus. Dentro da arca da aliança estava a lei moral de Deus, a manifestação de seu caráter, os 10 mandamentos, e no primeiro mandamento está escrito: não terá outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Lá estava, pois, a arca de Deus, com os mandamentos do Senhor dentro de um templo pagão, junto a um Deus fajuto. Percebam que Deus não começou afligindo o povo com sua mão, e sim deixando claro que só a Ele deveriam prestar culto. Mas os filisteus não estavam dispostos a compreender o que se passou ali. Então, além de colocar a estátua na mesma posição no dia seguinte, o Senhor ainda lhe cortou a cabeça e os braços. O recado era óbvio e direto: o Deus ao qual vocês servem nem tem poder, nem cabeça, tampouco nele há força alguma, os braços. Contudo, aquele povo estava tão obscurecido por suas superstições que aquilo transformou-se em mais uma delas. E vieram tumores, morte e grande aflição. Só assim entenderam que não pode haver comunhão entre o santo e o profano. Diante do que consideravam o principal de seus deuses, Deus o rebaixou ao que Dagom realmente era, um tronco sem vida. O conteúdo da arca, e não a arca, revelava o porquê do grande terror que os afligiu. Dentro da arca estava a resposta. Dentro da arca estava a revelação do Deus único e verdadeiro. Lembram da arca de Noé? Não adiantava contemplá-la por fora. A salvação estava em obedecer e entrar nela. A revelação de que só Deus é o único Senhor estava dentro da arca. No entanto, isso foi ignorado, mas Deus tornou em vergonha aquela imagem e tornou glorioso o que eles haviam rejeitado. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Isaías 42, 21. Então tornaram-se atrás, como também confirma o profeta Isaías. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura e as imagens de fundição. Dizem: vós sois nossos deuses. Isaías 42, 17. E isso nos leva à quebra do segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 24. Deus tentou advertir aquele povo de forma branda, mas eles escolheram a sua indignação. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias 10, 10. Deus
revelou o conteúdo de sua arca da única maneira que aquele povo entenderia. E por seu poder e força, mostrou que os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Jeremias 10, 5. Aqueles ídolos antigos não deixaram de existir, só tornaram o formato moderno da promiscuidade, egocentrismo e vaidade. Hoje a Bíblia tornou-se uma arca da aliança, ao lado de deuses erguidos pela idolatria humana. É desconsiderada, ou pior do que isso, é usada da forma errada, para propósitos errados, por pessoas que andam no erro e de forma proposital. As verdades do Senhor são lançadas por terra. Daniel 8:12. Em sua palavra, Deus mostra sua glória. Seu conteúdo não foi deixado a nós como um amuleto para ser deixado aberto no Salmo 91, ou como um objeto de decoração, nem tampouco um best-seller sagrado ou um livro comum para ser interpretado de acordo com o interesse egoísta de cada um. A Bíblia é a palavra do Deus vivo, é a voz do Criador, é o alimento diário, é a fonte de vida, é a verdade, é a espada do Espírito. Efésios 6:17. Não se pode esquadrinhar o entendimento do Senhor. Isaías 40:28. Mas tudo o que precisamos saber e viver está na Bíblia, e é por meio do que está escrito que seremos vencedores, assim como Cristo foi vitorioso. Nenhum Dagon deste mundo tenebroso resistirá àqueles que por preceito e por exemplo revelam o caráter de Jesus. 2 Coríntios 3:2. Então todos contemplarão num só povo os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17. O reflexo do próprio Deus a exclamar: Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Isaías 46:9. Amém?